Remo e Volta Redonda se enfrentam às 5 horas da tarde deste sábado no Mangueirão. O jogo vale pela 7ª rodada da Série C. Já tá acabando o primeiro turno. Quer saber como chegam Leão e Voltaço? Então, espia só. Antes de tudo, deixa o like e deixa teu palpite também. O que tu acha que vai dar em Remo e Volta Redonda? Comenta aqui embaixo. Então, bora para análise. Começando com o dono da casa, o Remo atualmente é o segundo colocado do Grupo B da Série C com 12 pontos. Mesma pontuação que o líder Juventude, mas perde nos critérios de desempate. Na campanha atual, o Leão tem 3 vitórias e 3 empates, ou seja, está invicto, com 7 gols marcados e 3 gols sofridos. 2 desses gols sofridos foram na última partida, em que o Leão empatou em 2-2 com o Tombense fora de casa. Um empate até meio frustrante, porque o time vencia até ali aos 85 minutos mais ou menos. Então, o Remo vem com esse empate meio que frustrante, mas não deixou de ser um bom resultado. O treinador Márcio Fernandes monta o Remo ali basicamente no 4-2-3-1, com um foco maior em ter a posse da bola, mas ainda, o time ainda está se encontrando, o time ainda é meio equilibrado. Quando jogou em casa, nos últimos jogos, teve muito mais a posse de bola, controlou, tentou mais um jogo de troca de passes, mas fora de casa tentou um jogo um pouco mais reativo, um pouco mais de lançamentos longos. Então é um time que busca esse equilíbrio, mas eu acredito que nesse jogo vai prevalecer o toque de bola. Independente da forma de jogo que o time sai, ele busca ali o jogo pelos lados. Os jogadores rápidos, os laterais apoiando, os pontas chegando ou centralizando ou abrindo, dando espaço por dentro para os laterais. Então, independente do tipo de jogo que a equipe opta, busca sempre os lados do campo. Também tem muita movimentação dos homens de frente. Ora o Carlos Alberto vem da direita para o meio, trocando com o Packer. Ora o Carlos Alberto troca com o Gustavo de ponta. Às vezes a gente já vê o Gustavo e o Carlos Alberto se aproximando um pouco mais. Então tem muita movimentação ali nos homens de frente. Só que o time ainda depende muito da bola parada. Desses 7 gols que o time fez na Série C, 4 foram de bola parada, sendo que 3 tiveram origem em escanteios e 1 foi gol de falta do Daniel Vansan na última partida. Então, o time ainda está tentando buscar ali ter maior controle do jogo, ter maior posse de bola, fazer gols em ataques organizados, mas ainda depende muito da bola parada. O time tem uma defesa sólida, mas a questão é a transição. Em alguns momentos o Remo peca na transição defensiva. E principalmente por um ponto, o lado esquerdo do campo, onde atuam Daniel Vansan ou Ronael como laterais, e tem o Ramires também ali como volante. Só que como o Daniel e o Ronael sobem muito, o Ramires não é tão forte assim para cobrir essa subida. Ele é melhor atacando, ele é melhor participando do jogo ali na frente. Para suprir uma ausência do lateral, o Ramires não é tão forte assim. Além disso, a zaga do Remo é um pouco lenta, com o Marcão pelo lado esquerdo. Então, quando trocam de posição ali, por exemplo, como aconteceu na última partida, o Remo acaba sofrendo com a velocidade. Então, essa transição defensiva do Remo, até chegar na hora de se organizar, é o ponto fraco da equipe. Mas quando se organiza muito bem. Dos destaques, vou falar rapidamente do Vinícius, um goleiro excepcional. Para quem não conhece, em 13 jogos desse ano ele não tomou gol. Isso que ele jogou um pouco mais de 20, então um goleiro excepcional. Apesar de ter tomado 2 na última partida, continua tendo uma média muito boa de gols sofridos. E também tem o Carlos Alberto, que foi o melhor jogador do Remo nas últimas 4 partidas, pelo menos. E foi premiado com um gol na última partida, que foi seu primeiro gol com a camisa do Remo e sua primeira participação. Mesmo assim, ele é um cara que se movimenta muito. Ele sai de um lado, sai do outro, troca de posição. E às vezes ele até funciona melhor sem o Douglas Packer ali, flutuando mais, trabalhando mais. Então o Carlos Alberto está sendo uma peça muito importante para esse ataque do Remo e é um dos destaques da equipe. O Volta Redonda ocupa a 3ª posição do Grupo B com 9 pontos. O time tem 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Foram 8 gols marcados e 4 gols sofridos. Essa derrota e 2 desses gols sofridos foram na última partida, em que o time venceu o Ipiranga até ali os últimos minutos do jogo, acabou sofrendo um empate e depois a virada ali em 2 ou 3 minutos. Então é um time que vem de uma derrota em casa e só venceu um dos últimos 5 jogos. E além disso está a 3 jogos sem vencer. Então é uma equipe que vem um momento ruim, mas mesmo assim está lá na parte de cima da tabela e tem seus méritos. Por quê? O Toninho Andrade, treinador, usa o time no 4-1-4-1 e tem um foco de ataque muito pelo jogo pelos lados. Um jogo rápido, um jogo vertical. É um time que busca a velocidade, que joga a bola para frente, abre para os lados, principalmente buscando os cruzamentos. É um time que usa muitos cruzamentos, tendo como alvo o centroavante. Tanto que dos 21 gols da equipe esse ano, 12 foram de centroavantes. É um número muito alto, é um número muito impactante, como mostra qual é a real importância do centroavante
do Volta Redonda nesse estilo de jogo do Toninho Andrade. Tem um outro ponto também, que 12 desses gols dos centroavantes, 8 deles foram de pênalti. Mas por quê? Porque os jogadores rápidos, os jogadores que atuam pelos lados, sofreram pênaltis. Isso é um ponto que o Remo tem que ter atenção também, que um bote errado ali pode acabar ocasionando um pênalti, como a gente já viu em algumas partidas do Volta Redonda. Então, o Remo tem que tomar cuidado com essa marcação, porque os jogadores de lado são muito fortes também, sofrendo faltas importantes. Então tem que tomar cuidado com isso. Na defesa, o time esboçou uma marcação-pressão em cima do Tombense em jogos anteriores, mas busca ali mais ou menos uma marcação média, alta. Só que tem um problema que é a lateral. O time sofreu muitos gols também dos adversários explorando seus lados. Porque como ataca muito, como libera muito seus laterais, acaba dando espaço em alguma transição defensiva ruim ali, uma recomposição ruim. Então Volta Redonda acaba sofrendo com esse jogo dos laterais também. Além disso, o time mostrou certa desatenção em alguns lances. Contra o Ipiranga, inclusive, foi uma jogada de lateral em que um cruzamento acabou sobrando um rebote ali e acabou sendo um gol contra. Então, de gols de rebote, o time sofreu muitos também esse ano. Então, é um ponto fraco também do Volta Redonda. O Remo pode explorar isso usando mais homens pisando na área, tentando ali aproveitar uma bola que sobra. Esse jogo lateral do Volta Redonda defensivo e essa bola na área, essa questão dos rebotes, são pontos fracos da equipe que o Remo pode explorar. Eu acho que vai ser o jogo mais difícil que o Remo vai fazer em casa nessa Série C, porque enfrentou o Ipiranga, que basicamente só se defendeu, foi difícil, mas não teve tanto sufoco assim. O Atlético Acreano foi o time mais fraco que o Remo enfrentou. O Boa Esporte também foi um adversário ok, mas não teve tanto esforço ofensivo assim. Enquanto o Volta Redonda é um time forte ofensivamente. É um time que ataca, é um time que tem seus pontos fortes ofensivos. E eu acredito que por conta disso vai ser o jogo mais duro que o Remo fez na Série C em casa até então. Eu acho que vai ser um jogo muito aberto e que o Remo vai ter que mostrar mais uma vez sua solidez defensiva. Se gostaram desse vídeo, deixa o like e não esquece de deixar teu palpite para o que você acha que vai dar em Volta Redonda e Remo, e também se inscreve no canal. Até a próxima. Obrigado por ter visto.